Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, levando um pouquinho dessa nossa mensagem, das nossas ideologias, dos nossos pensamentos, um pouquinho daquilo que a gente entende como política, aqui no nosso canal é extremamente político, terrivelmente esquerdista, né? Estamos aí tentando levar um pouquinho dessa mensagem de um governo progressista que agora começa a se instalar no país, as esperanças voltaram, de uma boa democracia, de um país para frente, de um país sem violência, de um país sem o novo terrorismo das bandeiras, né? Então, vamos comentar hoje, fazer um pouco de reflexão sobre esses acontecidos, sobre esses achados que a gente já sabia que iria acontecer, né? Mas antes de mais nada, deixa aí o seu like, compartilhe o nosso vídeo, curta aí os nossos conteúdos, para que a gente possa crescer mais e mais dentro desse projeto que é o YouTube. E hoje estamos aqui, mais uma vez, Jarbas Coqueiro, direto do meu celular. Bem, gente, eu venho aqui hoje fazer uma pequena reflexão. Diante de tudo que tem acontecido, não era estranho para ninguém que o Lula seria presidente em 2022, seria eleito presidente. Não é estranho. Todo mundo já sabia, o mundo inteiro já sabia. Já se sabia que desde as armações que foram feitas com a Lava Jato, para prender o Lula, para tirá-lo da eleição de 2018. Foi um projeto muito forte entre o PSDB e o MDB, que era para tirar as esquerdas do poder. Envolver o mídia, envolver o Congresso Nacional, o Senado, envolver todas as porcarias políticas que existem hoje no país. Juntaram com uma parte da elite e condenaram o Lula, mas primeiro era necessário derrubar a Dilma. Derrubaram a Dilma, com pedaladas fiscais. Imagine se a Dilma tivesse feito a metade da metade dos crimes que o Bolsonaro já cometeu. Imagine, talvez não tivesse mais nem viva. Tivesse criado, naquele período poderiam até ter criado a pena de morte no país, né? Bem, mas vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva, um retirante nordestino, vai para a metalurgia, chega a ser presidente de sindicatos metalúrgicos. Comanda esse sindicato na luta por melhores salários, por mais dignidade dentro para os trabalhadores, né? Esse homem cresce politicamente e como líder sindical, conseguiu dar pressão na elite desse país, que oprimia então os trabalhadores, faziam o que queriam, não davam hora extra, os trabalhadores eram escravos praticamente do seu trabalho e dos seus patrões. Não tinham reposições salariais, não tinham salários justos, então era uma desgraça nesse país. Bem, esse cidadão, Luiz Inácio Lula da Silva, começou a comprar briga com gente grande. Desde então, começaram a persegui-lo. A primeira coisa, como já vinha na época de um regime militar, vivíamos sobre um regime militar, e quem era contra o regime militar e contra as loucuras que os militares faziam nesse país, então era taxado como comunista. Mas eles botavam isso na cabeça do povo, é comunista, mas nunca disseram para o povo o que é comunismo, o que é socialismo e de onde vem e para que vem. Nunca. Existia na época, na década de 60, 70, depois do golpe militar, que os militares assumiram esse país, que botaram esse país na maior falência que esse país já teve, a maior inflação que esse país já teve, a maior desgraça que esse país já teve foi no regime militar, na época da ditadura militar. Bem, nesse período, Luiz Inácio Lula da Silva estava dentro do sindicato e lutando contra esse regime. E preso por várias vezes, taxado como comunista. Nunca explicam para o povo o que é comunismo. Gente, comunismo no Brasil, socialismo no Brasil, pode existir na cabeça de cada político, mas jamais é impossível num país democrático como o Brasil se impor comunismo no Brasil. Assim como é difícil impormos o militarismo, não tem condição. Regime militar no Brasil é impossível, gente. É impossível. Só na cabeça de idiotas, esses vândalos das bandeiras, né? Os agora terroristas das bandeiras, que já estão apostando terror. Só na cabeça deles que isso pode. Não pode, gente, não pode. Não pode. Existem 3 poderes no país: executivo, legislativo e judiciário. 3.
Não existe outro poder além desses. Nenhum. Existe os outros que existem, só abaixo deles, e são instituições de Estado. Somente isso. Então, armaram para prender o Lula. Esse homem não pode ser presidente. Esse cara aí está na mídia, com todo mundo. Esse homem é muito forte. O povo gosta dele. Como é que a gente vai fazer para derrotar esse cara? A gente precisa manchar a imagem dele. Aí criaram um ladrão para o Lula. Mas não é um ladrão. Primeiramente é porque recebeu benefícios, porque conseguiu a reforma de um apartamento que nem era seu. E nunca foi. E também de um sítio em Atibaia, que também não era seu e nunca foi. E nunca tentaram por todos os meios provar, nunca conseguiram provar. O homem foi investigado de cabo a rabo. Preso, investigado, nunca encontraram nenhum problema contra esse cidadão. Nunca souberam como condená-lo. Começaram a forjar provas, tentar algumas coisas. Inclusive pagaram o seu ministro, ex-ministro da Fazenda, o Antônio Palocci. Deram 3 milhões para que ele fizesse uma delação premiada. As pessoas eram pagas, os bandidos eram pagos para fazer delações premiadas contra o Lula. Para poder tirá-lo da eleição de 2018. Só que a eleição de 2018 não era para colocar o idiota do Bolsonaro, Palmito, que esse apelido mito não é porque é mito, não, mitologia, não. É Palmito, que era o apelido dele no Exército. Esse homem foi preso para não ser presidente. O que é que o Lula disse quando foi preso? Antes de ser preso. Se me prenderem eu viro herói, se me matarem eu viro Marte. E se me soltarem eu viro presidente. Ninguém tinha dúvida disso. Ninguém tinha dúvida disso. Você tinha? Eu não tinha. O próprio Bolsonaro não tinha dúvida disso. Vou lhe dizer o porquê. Quando o Ministério Público não encontra como manter o Lula preso 580 dias mais, cara que já tinha passado por todas as humilhações, taxado como ladrão até hoje, chamam ele de ladrão, mas não dizem o que foi que ele roubou. Inventam histórias. As fake news, esse combate aí do Alexandre de Moraes ao terrorismo da internet, que foi imposto na internet através das fake news, o terrorismo bolsonarista que é colocado, que enfeitiçou, que lascou com a vida desse bando de lascado que tem enrolado aí em bandeira. Eu acho que isso é um bando de vagabundo, não tem o que fazer, entendeu? Vão terminar se matando, se lascando pra porra nenhuma. Bem, o Lula, então, é posto em liberdade. Porque o Ministério Público não encontrou como manter, não sabia por que mantê-lo preso. Antes de mais nada, tentaram armar para ele, para ver se ele vacilava. Disseram para ele que ele iria para a prisão domiciliar, iria pegar uma prisão domiciliar e tal, Pepinão ia ficar preso, encarcerado na Polícia Federal em Curitiba e tal. Ele disse não, se eu aceitar a prisão domiciliar, eu vou estar aceitando a culpa. Eu vou estar assumindo a culpa, que eu não tenho. Eu vou provar, preso, que eu sou honesto, que eu não fiz nada disso, que eu não sou isso que estão botando para mim. Foi lá e provou. E o povo aqui fora, aguardando isso acontecer. Aguardamos até o último minuto que isso acontecesse. E aconteceu. O Lula foi solto. E o Lula honrou a promessa dele, ser presidente. E ontem, dia 12 de dezembro de 2022, em solenidade, no auditório do STE, Supremo Tribunal Eleitoral, ele foi diplomado junto com José Geraldo Alckmin. Então, gente, o Bolsonaro já sabia de tudo isso. Você, bolsonarista, também sabia. Eu, na minha família, tenho bolsonaristas. Você, na sua família, tem bolsonaristas. Há mais de 5 anos que você tem certeza disso. Eu estou falando que eu tenho certeza. Que você dizia para eles que o Lula seria presidente, que nada daquilo que eles estavam falando era verdade sobre o Lula. Que tudo aquilo foi coisas colocadas na cabeça deles. Mas não adianta. Não adianta mais. Eles vão morrer com essa condenação na cabeça. Não é o Lula que foi o que eles chamam de condenado. É o bolsonarista que está condenado a viver com o Lula e aceitá-lo pro resto da vida. É o bolsonarista que está condenado a amar o Bolsonaro, o bandido, pro resto da vida. É o bolsonarista que está condenado a ser sacrificado
diante das leis por causa de um vagabundo que não merece o sacrifício deles. E esse vagabundo que é o Bolsonaro, ele sabia tanto que o Lula seria presidente, que ele criou o orçamento secreto. O orçamento secreto nada mais foi para compra de voto. Começou a comprar o seu voto, para que mudasse a realidade, para que ele ficasse no poder. Bem, mas o poder, de que adianta o poder? Eu estar na presidência, se eu não tenho um programa para educação, para a saúde, para moradia, para emprego e renda. Aí ele fica dizendo que a economia está muito bem, obrigado. E por que a miséria aumentou para 33 milhões de miseráveis? Por que o desemprego aumentou? Por que o emprego não chega na sua porta? Por que o alimento não chega na sua panela? Combustível exorbitante, só baixaram o preço do combustível por causa da eleição, para poder tentar eleger Bolsonaro no segundo turno. Gastou milhões, porque todo mundo até então sabia que o Lula levaria a eleição no primeiro turno, seria eleito no primeiro turno. Tô mentindo, gente? Claro que não. Todo mundo sabia. Bolsonaro começou com orçamento secreto, distribuindo dinheiro de orçamento secreto à torta e à direita, para tudo quanto era moleque aí que estava candidato. Conseguiu levar a eleição aos trancos e barrancos ao segundo turno. Mas foi com uma lapada de 6 milhões de diferença de votos. 6 milhões. E ele tinha pouco mais de 20 dias para tirar essa diferença. Aí foi que surgiu o orçamento secreto mais ainda. Por quê? Porque os deputados e candidatos a senadores estavam aí já eleitos e partiram para cima com esse dinheiro para comprar voto. Houve também aqueles problemas com a Polícia Federal, que aqui no Nordeste não queria deixar os nordestinos votarem, né? Proibiu o nordestino de votar, sendo que, por pouco, ele não tirava esses 6 milhões de votos, a diferença, por pouco. Mas a frustração de Bolsonaro não foi só a eleição do Lula, não. A frustração de Bolsonaro foi ter eleito todo mundo que seguia ele, e ele não se elegeu. Como eu disse em vídeos passados, elegeu até a famigerada Damares. Para lascar com o Bolsonaro, chega a Copa do Mundo. O que acontece? Ele perde a eleição e se isola. Todo mundo ligado em Copa do Mundo. E só os babaca, os terroristas das bandeiras, nas portas de quartéis, fedendo lá, mijando na porta de quartel e cagando em sarjeta lá, prejudicando aí. E gritando mito querendo intervenção militar, sem saber o que é uma intervenção militar, sem nem ter noção do que é uma intervenção militar, e sem saber também, burro, que jamais isso poderia acontecer no país. Jamais, jamais. Bem, Bolsonaro, o Brasil sai da Copa. Foi o Brasil sair da Copa, ele saiu debaixo da cama. Aí chama o gado lá em frente o curralzinho dele, reúne o rebanho todinho lá no curral e começou a esturrar. Aí lá, depois das explanações dele lá, incentivando o gado a ir pra rua, a bagunça, aparece o cacique e o índio, ameaçando Alexandre de Moraes e falando com sotaque indígena. Desafiou Alexandre de Moraes e Xandão para mandar prender o índio. E o índio preso grava um vídeo para o pessoal sair da rua. Aprendeu a falar português o índio. Engraçado, né, isso aí? O índio aprendeu a falar português claríssimo. O que taca não faz, né? Taca faz coelho e dizer que é porco espinho, gente. Pois é, gente. Então, essa bagunça que está no país foi tudo planejado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Tudo. Ele está fazendo a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Nós passamos 4 anos da nossa vida, todo 7 de setembro, que a gente tinha aquele orgulho de ir para o 7 de setembro, foi sob ameaças de tanques de guerra na rua, ele ameaçando a democracia, ameaçando a imprensa, ameaçando o PT e incitando o seu povo a chamar o Lula de ladrão, e sem dizer, sem ter uma prova. Ele com a Polícia Federal na mão, com todas as forças de polícia na mão, ele não conseguiu provar que o Lula era ladrão. Nem o crime de Lula ele conseguiu provar.
E por que que ele manda o povo chamar o Lula de ladrão? Será que o Lula não é, o Lula sabe que não é ladrão, mas aí eu pergunto, ou o Lula é ladrão, ou esse vagabundo é incompetente mesmo, que está na presidência da República até o dia 31 de dezembro. Só pode. Só pode não, é incompetente. Que não se elegeu, isso é incompetência demais. O cara não conseguiu se eleger com a máquina na mão, meu irmão. É burro. É muito burro. Então, gente, essa era a minha reflexão de hoje. Mostrar um pouquinho de que Lula, todo mundo já sabia que seria presidente, nem que fosse por um voto, mas todos nós sabíamos. Bolsonaro, todos nós sabíamos que era a derrota certa, assim como todos nós sabemos que o Bolsonaro será preso, e com muitos dos seus seguidores serão presos. E já estão caindo na malha fina. O bolsonarista, esse que incitou esse povo, que está nos Estados Unidos, mandando esse povo ir para a rua, estou lá nos Estados Unidos, mandando esse povo para a rua pelas redes sociais. E só não está pior, porque o ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pelas investigações das fake news nas redes sociais, ele barrou muita coisa, que senão estaria pior. Estaria pior esse país. Com esse bando de mercenário na rua, esse bando de moleque, esse bando de terrorista das bandeiras na rua. Já imaginou se quando o Haddad perdeu a eleição para o Bolsonaro, se o petista fosse para a rua fazer isso? E isso só está acontecendo porque a conivência das autoridades. Gente, quando a autoridade se nega a honrar o dever dela, fazer o dever dela, a bandidagem cresce. Essa violência, ela está sendo criada pelas autoridades. Na hora que respingar porrada em autoridade, a autoridade vai querer matar e sem razão nenhuma. Porque o bolsonarista vai ser o maior inimigo das polícias do Brasil. Escuta isso que eu estou lhe dizendo. O bolsonarista vai ser o maior inimigo das polícias do Brasil. E você, policial, que deu moral para esse povo aí, se aguente, porque eles vão para cima de vocês. Vocês têm que honrar o compromisso de vocês com a cidadania e com o Estado. É proteger o Estado. Se não quer proteger o Estado, tira a roupa e entrega a farda. E segue o Bolsonaro. Te rola numa bandeira do Brasil e vai pra rua com gado também. Agora, se tu tá aí para proteger a sociedade, faça o teu dever. Não deixa o bandido crescer, porque aonde a bandidagem cresce, lá é porque está a ausência do Estado. Lá o Estado não existe. Então, gente, era esse o meu diálogo de hoje, era esse o meu comentário de hoje. Se você gostou, toque aí, deixa o seu like. Se você gostou mais ainda, compartilha o nosso vídeo. Se inscreva em nosso canal, ajude esse canal a crescer. Valeu, galera! Fui!